Olá, meus alunos, estamos aí de novo, né, para a segunda parte da nossa aula sobre Idade Média, e agora nós vamos falar de algumas características, né, do período que é denominado como Baixa Idade Média, né. Nesse período aí nós podemos dividir em duas fases, tá? A primeira fase, que vai do século XI ao século XIII, que nós temos algumas características aqui principais, como o aperfeiçoamento, né, da produção agrícola, algumas técnicas vão ser introduzidas, né, na Europa nesse momento, que vão possibilitar a ampliação, né, da produção de alimentos. Isso vai favorecer um crescimento demográfico, né, as pessoas se alimentando melhor, né, elas vão viver mais, né, e dessa forma aumentar a sua população. Nós vamos ter um período de expansão territorial, isso devido às cruzadas, tá? Os muçulmanos que tinham tomado parte da Península Ibérica, né, grande parte, na verdade, da Península Ibérica, entre o século VIII ali, eles vão perder esses territórios aí por conta das cruzadas, e no Oriente Médio também, né, os cristãos vão conquistar, né, territórios que estavam nas mãos dos muçulmanos. Nós vamos ter o renascimento comercial, né, as feiras, né, os mercados medievais, que vão, né, favorecer a essas trocas comerciais, a né, um crescimento urbano também, porque as trocas comerciais elas vão ser contrárias, né, àquilo que era praticado dentro dos feudos, né, de uma economia de subsistência. Né? Então, vai passar a ter um valor maior o comércio do que a relação do campo, né, da terra. Nós vamos ter, então, um renascimento urbano, muito ligado por conta, né, desses fatores, né, do crescimento demográfico, então não tinha terra para todo mundo trabalhar, então muitas pessoas vão para as cidades buscar, né, outras formas de, né, de sobreviver, e é o comércio, né, que vai proporcionar essas outras formas aí de sobrevivência. E nós vamos ter o surgimento e a consolidação da classe burguesa, né, essa classe que vai surgir aqui nesse momento e que permanece até os dias de hoje, né, sofrendo algumas transformações, né, na forma com que nós utilizamos esse termo. Tá? Já falo com vocês mais para frente essas diferenciações. E na segunda fase nós vamos ter uma crise de fome, que vai afetar grande parte da Europa, muito ligado por conta de fatores climáticos. Nós vamos ter a peste negra, né, que vai dizimar ali cerca de 1/3 da população europeia, e a Guerra dos 100 Anos, que vai ser um conflito, basicamente ali pela disputa, né, do trono da França e da região de Flandres, né, uma importante região ali da França, entre os franceses e entre os ingleses. Tá? Então vamos ver aí para frente aí algumas características maiores sobre esses pontos que eu comentei com vocês. Sobre a burguesia, né? Quem que era a burguesia? Inicialmente, a burguesia eram as pessoas, era a classe, né, de pessoas que, né, viviam dentro das cidades, porque as cidades eram chamadas de burgos. Então, burguês era quem vivia nos burgos, tá? Só que como, né, as cidades elas foram impulsionadas aí pelo comércio, né, o comércio começou a se fortalecer, né, a efervescer dentro das cidades, aquelas pessoas, né, dentro das cidades ligadas ao comércio, né, principalmente aí os banqueiros, né, e os ricos comerciantes, é que vão ser chamados de burgueses. Então, no primeiro momento, burguês é todo mundo que vivia nos burgos, nessas cidades, né, fortificadas aí, que impulsionou essa vida urbana. E, posteriormente, burguês vai ser as pessoas que vão acumular riquezas, né, grandes comerciantes e banqueiros. Tá? Então, essa classe aí
que vai ser a classe da burguesia. Tá? O estilo de vida dos burgueses mostrava-se bem diferente daquele que ocorria dentro dos feudos, né? Porque no feudo praticamente não existia trocas comerciais. As atividades dos burgueses estariam entre os fatores responsáveis pelo declínio do modelo feudal. Né? Por quê? Vai gerar um valor, né, nessas trocas comerciais. É isso que vai gerar valor. Então, o nobre, ele continuava com o seu título ali, mas ele começou a ser um nobre endividado, né? Um nobre com poucas posses. Né? A terra ela foi perdendo o seu valor, né, ao longo do tempo. Né? Então, quem tinha dinheiro é que, né, tinha prestígio ali na sociedade, ali, né? Tinha valor. Né? Então, os nobres, ao longo do tempo, né, com o passar do tempo, vão perdendo, né, esse prestígio aí. E essa sociedade que era baseada aí na nobreza, né, nos valores da nobreza, vai entrando em declínio, né, vai se enfraquecendo. E com o passar do tempo, né, esses burgos, como eu disse para vocês na outra aula, né, eles vão surgir aí dentro de terras dos senhores feudais. Né? Então, com o passar do tempo, eles vão conseguir comprar a sua liberdade, né? Vão ser autônomos, ou seja, dentro das cidades, né, o senhor feudal não vai ter autoridade. Tá? Então, dentro dos muros da cidade, quem vai mandar vai ser os cidadãos, né? As pessoas livres. Tá? E de que forma que eles compravam essa liberdade? Ou pagando mesmo por ela, tá? Com as chamadas das cartas de franquia, ou, né, guerreando contra os senhores feudais, né, e conseguindo a autonomia, a liberdade dessas cidades. Bom, a burguesia ela está associada, né, então, ao comércio, ao lucro, tá? E é nesse momento que vai surgir, né, o aparecimento dos banqueiros, né, que vai agitar aí esse comércio medieval, né? Os banqueiros eles surgem por conta das trocas comerciais, né? Surge com os cambistas. Como as feiras medievais elas reuniam pessoas de toda a Europa ali para vender seus produtos, uma das feiras mais importantes era a feira de Champagne, né? Precisava trocar as moedas, tá? Porque tinha produtos, né, comerciantes de várias regiões da Europa e cada região dessa daí tinha sua própria moeda. Né? Então, quem fazia essa troca de moedas aí vai ser os cambistas, tá? Que armavam um banquinho, né, uma mesa ali, sentava num banquinho e, né, fazia essas trocas, né, cobrava uma taxa em cada troca que ele fazia, tá? Então, cambista é quem faz troca e ele ficou sendo conhecido como banqueiro por conta, né, deles ficarem sentados em bancos aí fazendo essas trocas, tá? É mais complexo do que isso, né? Mas dessa forma acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Tá? É só vocês pensarem na forma com que uma pessoa, quando viaja para outro país, ela tem que trocar, né, a sua moeda. Né? Então, se eu vou viajar para os Estados Unidos, eu vou numa casa de câmbio, né, ou seja, numa casa de troca ali, e vou comprar dólar. Tá? Então, eu compro dólar para mim usar o dólar nos Estados Unidos, porque o real lá não vai valer, as pessoas nem vão aceitar o real lá, tá? Porque a nossa moeda é mais desvalorizada. Então, né, as pessoas trocavam as moedas com esses cambistas aí e eles foram enriquecendo dessa forma, né, por conta, né, das pequenas taxas que eles cobravam em cada troca. Bom, um outro ponto importante da Baixa Idade Média, né, que teve consequências enormes, vai ser as cruzadas. Né? As cruzadas vão ser expedições militares religiosas que inicialmente foram convocadas pelo Papa Urbano II em 1095, 1096, se eu não me engano, tá? Com o objetivo de retomar Jerusalém, né, a Terra Santa, que tinha sido, né, tomada pelos turcos, né, seljúcidas, tá? E que esses turcos seljúcidas
muçulmanos, né, convertidos ao Islão, eles passaram a impedir as peregrinações dos cristãos, né, dos católicos, a Jerusalém. E isso teria motivado as cruzadas. Mas, por trás, né, dessas motivações, né, estavam além das questões religiosas. Inicialmente oficialmente foram 8 cruzadas, né, convocadas pela igreja, mas a todo momento grupos de pessoas iam em direção ao Oriente, né, lutar, né, por essa retomada, né, e muitas pessoas iam com o objetivo de pedir, né, perdão para os seus pecados ou para os pecados de seus familiares, porque a igreja ela dizia que se você morresse, né, lutando, tentando retomar a Terra Santa, defendendo a Terra Santa, né, a sua alma estaria livre e a alma também daqueles pelos quais você lutava, né, alguns membros da sua família, por exemplo. Então, as pessoas iam nessas cruzadas motivadas, né, por essa questão aí das indulgências, né, de receber o perdão dos seus pecados. Os comerciantes, eles incentivavam essas cruzadas porque eles esperavam retomar as rotas comerciais pelo mar Mediterrâneo, que era a forma mais fácil, né, de se chegar ao Oriente, tá? Saindo ali das cidades italianas, principalmente. E os nobres com o objetivo de ampliar suas terras, né, de ter novas possessões lá no Oriente. Porque a Europa ela já estava toda dividida ali, né, as suas terras entre os nobres. Então, aqueles novos nobres que surgiam, né, os cavaleiros, eles esperavam ter suas próprias terras lá no Oriente. Então, essas são algumas motivações, né, por trás das cruzadas. Bom, as consequências aí das cruzadas. Nós vamos ter uma desestruturação do mundo feudal, porque muitos nobres vão morrer, né, nas cruzadas, e isso vai fazer com que as suas terras, né, fiquem vagas e o rei comece a confiscar novamente essas terras para si. Tá? Então, o rei ele começa a se fortalecer novamente. Vai favorecer essas cruzadas o contato entre europeus e orientais, tá? No qual vai haver uma troca cultural entre esses povos. Então, é nesse momento que técnicas agrícolas que já eram aplicadas lá no Oriente vão ser levadas para a Europa. As universidades vão surgir nesse momento, né? Tudo isso devido a conhecimentos, né, que os europeus vão ter contato, né, com os orientais, o comércio, tá, entre o Oriente e o Ocidente, né, então vai haver uma reabertura ali do mar Mediterrâneo, aquilo que os mercadores, né, desejavam. Então, principalmente as cidades italianas de Gênova e Veneza, né, vão se tornar grandes centros comerciais, porque a maior parte dos produtos orientais vão chegar até a Europa por meio desses portos, dessas cidades, e nós vamos ter essa ampliação do poder real, né, devido ao enfraquecimento da nobreza, que gastou, né, todo o seu dinheiro nas cruzadas, né, e não teve sucesso. Tá? Porque os cristãos eles não conseguiram retomar Jerusalém, né, dos muçulmanos. Eles até conseguiram nas primeiras cruzadas, mas depois eles perderam esse território e depois, né, nunca mais conseguiu retomar, tá? Durante esse período das cruzadas. Então, as consequências das cruzadas elas são, né, fundamentais para a gente entender esse enfraquecimento, né, da sociedade feudal. Bom, uma das consequências também das cruzadas vai ser a peste negra. Por quê? Né? Sendo que a peste negra ela é uma doença provocada pela picada, né, da pulga, né, do rato infectado. Né? Porque foi através do comércio, do contato, né, dos europeus com os orientais que essa doença chegou na Europa. Tá? Então, esses ratos infectados aí, né, eles chegaram nos porões ali dos navios que faziam comércio ali com os orientais. Então,
tem uma consequência aí, uma relação direta entre também as cruzadas e a peste negra. Bom, a população ela já estava enfraquecida por uma fome, né, por conta de situações climáticas, né, muitas chuvas, frio intenso, que ocorreu num determinado período ali no século XIV, né, na Europa. Então a população já estava bem desnutrida e isso favorece, né, a proliferação ali, né, das doenças, né, ou proliferação das doenças não, né, mas favorece o enfraquecimento dessas pessoas e facilita com que elas, né, venham ao óbito ao adquirir uma doença, né, ao pegar uma doença. Então essa doença ela foi altamente contagiosa, tá? Porque as cidades elas tinham uma estrutura sanitária precária, tá? Esgoto a céu aberto, né? Lixo espalhado. Então, assim, eram coisas assim bem porcas mesmo, tá? Isso favorecia a proliferação, né, dos ratos e era a pulga dos ratos que transmitia essas doenças. Então, essas doenças elas foram essa doença ela foi vista como o fim do mundo, né, naquele período, como uma praga divina para punir os pecadores. Algumas cidades vão culpar os judeus pela praga, né, os judeus que, ao longo da história, né, vão ser bem perseguidos, né, em todas as partes em que eles estavam, né, na Europa ali. Então, essa praga, ela, né, vem dizimando aí grande parte da população e também provoca uma desestruturação aí da Europa. Bom, essa praga, ela também, né, acabou tendo um efeito positivo posteriormente, tá? Não que as vidas, né, que foram perdidas sejam descartáveis, nem nada disso, né? Mas, posteriormente, ela favoreceu, né, uma melhor qualidade de vida para aquelas pessoas que sobreviveram, tá? Porque a Europa já estava ali, né, com uma superlotação, né, para a estrutura dela da época, tá? Então, as pessoas que foram dizimadas pela peste, né, fez com que as que sobrevivessem, né, tivessem uma melhor qualidade de vida aí posteriormente. E a Guerra dos 100 Anos, né, que eu comentei já um pouquinho com vocês, que foi o conflito entre a Inglaterra e a França, ela também teve consequências, né, diretas para o fim aí da Idade Média e ela vai estar relacionada diretamente ao surgimento dos estados monárquicos da Inglaterra e da França, né, da centralização de poder desses dois países aí. Então, as consequências da Guerra dos 100 Anos. Prejuízo da vida econômica da França e da Inglaterra, empobrecendo grande parte da nobreza feudal. Tá? Então, os nobres foram perdendo ali, né, o seu prestígio, tá? Inclusive pela introdução de canhões, né, de armamentos, né, poderosos, que tirou, né, aquele prestígio da cavalaria, né, da nobreza de cavalaria. E pelo esse enfraquecimento, né, da nobreza, os reis passaram a depender cada vez mais do dinheiro emprestado da burguesia, daqueles ricos comerciantes. Tá? Então, a burguesia ela passa a apoiar a centralização, né, monárquica, a centralização do poder nas mãos dos reis, para tirar vantagens disso, tá? Como vantagens comerciais. Eles acreditavam que o poder centralizado nas mãos dos reis favoreceria o comércio, porque eles teriam que pagar imposto apenas uma vez, né, sobre os produtos ali, e não vários impostos para cada senhor feudal, tá? E dessa forma eles melhorariam ali o comércio, né? O rei investiria, né, nas relações comerciais e assim por diante. Tá? Então vai ter uma aliança entre a burguesia e os reis. Então, após o seu término, a autoridade do rei estava fortalecida, tá? Tanto
por conta desse dinheiro emprestado e o rei, né, tendo um exército, né, poderoso sobre o seu controle, né, e o que vai possibilitar depois a centralização monárquica, né, a centralização do poder nas mãos do rei, que vai ser uma das principais características do próximo período aí que nós vamos estudar mais para frente, né, denominado como Idade Moderna, tá? Que é o absolutismo, os poderes, né, todos os poderes concentrados na mão do monarca, né, na mão do rei. Bom, tentei, né, dar esse resumo geral aí para vocês e espero que tenha ficado, né, bem explicado. Algumas questões, dúvidas, mandem no e-mail que vocês receberam, tá bom? Um grande abraço aí para vocês e bons estudos.